A última coisa, quer dizer, eu tenho viés PBS e NPR, que é descentralizado, certo? Eu tenho esse viés. É o modelo deles, funcionou assim, certo? Mas é interessante, a PBS não é uma rede, no sentido estrito, ela é uma cooperativa. O dinheiro vem de cima, e aí eles sugerem... Exatamente, é uma constelação, ela é uma articuladora. Ela é uma articuladora, mas assim, ela tem os principais programas. E ela é produtora e ela tem os principais programas. Acho que é um modelo, quando a gente olha o campo público brasileiro, a gente tem que pensar nesse modelo também. Mas a rede da TV Brasil, a coisa mais próxima é a rede PBS. Não, mas isso que eu digo. Por que eu defendo que a gente tem que olhar para eles, prioritariamente, que parece mais com a gente? Não é porque a gente queira macaquear, desculpe a expressão. A gestão é mais europeu. É o modelo de gestão mais europeu. A gente tem inspiração Isso. nos Estados Unidos, modelo de gestão na Europa. Eu vejo assim. Não, eu acho que por aí que está construído o nosso modelo, eu reconheço. Quer dizer, eu digo isso. A TV Brasil é um pouco BBC e um pouco um pouco CPB. Menos PBS, mais CPB. Um pouco BBC, mais CPB. Você não falou, não é que não me dá o microfone aqui nessa casa? Mas como nós vamos escrever uma regra? Mas como mesmo, não sei se foi na hora que eu tive que sair, como mesmo vamos escrever a regulamentação do 223? Com que palavras vamos definir esses tênues limites do público, estatal e privado? Eu digo para você, eu disse aqui, eu falei. Veja o seguinte, eu aponto, eu faço a leitura, faço a crítica, para assinalar o aspecto fundamental, que é assim, se é TV de serviço público, não importa a origem do financiamento. Você tem que ter contrato e obrigações. Você tem uma certa lógica de programação, evidentemente. Então, o privado vai ter mais... O modelo inglês é interessante, lá tudo é Public Service Broadcasting, Channel 4, ITV, tudo faz contrato com a FICOM, e tem uma série de obrigações. Você tem que ter horário, não pode fazer propaganda para criança. Você estabelece regras diferenciadas, tudo bem, porque você tem que dar mais flexibilidade, mas vai ter que atender aos... Então, para mim, tudo é serviço público, certo? Agora, eu não preciso mexer na Constituição. Eu acho que o que tem que fazer hoje é na lei. Isso... no anteprojeto que... Cadê o Otávio? Estou brincando, estou provocando o Otávio. Nessa segunda versão da proposta regulatória Franklin, que está sendo emendada lá no Minicom, é verdade? Essa é informação privilegiada, aí já não vale, né? Não, todo mundo sabe que tem ajustes e é natural que, né, com uma mudança de governo, mudança de ministro, tem ajustes. A regulamentação precisa estar encampada lá de forma muito clara. Eu acho que não precisa de outra lei específica, não precisa de mudança constitucional. É só fazer uma regulamentação mais pormenorizada disso. Não, eu acho que, como está a regulamentação do serviço público hoje, eu só deixaria mais claro, por exemplo, na própria lei da EBC, a ideia de radiodifusão de serviço público. Isso eu deixaria mais claro, certo? Mas, enfim, acho que poderia ser feito sem grandes problemas, como eu acho que poderia desvincular a NBR. Então, assim, coisas que eu acho, certo? Entende? Mas separar bem essa coisa, o que é governo, o que é público, certo? Sim, eu acho. Tá. Ele está cortando a minha palavra. Aí eu não vou te deixar sem resposta. Eu também não vou, depois a gente conversa. Eu estou censurando. Não, só para rapidamente comentar duas coisas que me perguntaram e depois devolver logo para a plateia. A questão de jornalismo que foi perguntada ali, quer dizer, nós vamos ter uma mesa específica amanhã, mas eu acho que, lembrando que todos esses elementos basilares da definição de radiodifusão de serviço público, de Public Broadcasting Service, tem como princípio proteger o jornalismo. Na verdade, a proteção da programação, sobretudo do jornalismo, é o que está por detrás de tentar garantir o financiamento, etc., etc. Porque uma coisa fundamental na qual nós não tocamos aqui hoje é que a segurança institucional do financiamento, seja ele um financiamento que venha do orçamento do Estado, mas que não possa ser contingenciado, ou seja, os gestores contarem com faça o que eu fizer, denunciando quem eu denunciar, criticando quem eu criticar, eu vou contar com X milhões no final do ano e no próximo
e no próximo exercício, a tentativa por detrás disso é impedir uma coisa que é muito mais grave do que a censura aberta, que é a autocensura. Eu nem vou fazer porque o ano que vem eu nem vou ter o dinheiro. E isso é sempre um debate velado e que está nas mentes dos gestores. Não estou falando especificamente do caso Brasil, isso é a lógica por detrás disso. É claro que o sistema de cobrar diretamente da pessoa e transferir diretamente à empresa facilita o não contingenciamento, mas é possível desenvolver instrumentos institucionais que, mesmo sendo do Estado, você não contingencie, né? Então, por exemplo, o sistema das universidades públicas paulistas, que tem um percentual do imposto e vai para a conta da universidade, ponto final, né? Então, o elemento central... Exatamente nisso. Ir direto, Murilo, eu concordo plenamente com quase tudo que você disse, mas ir direto não é uma questão menor, é uma questão fundamental. Você não disse que era menor. Não, você não disse que era menor, mas acho que não enfatizou tanto quanto eu gostaria que fosse enfatizado. Porque se você compara a FAPESP com a TV Cultura, as duas são de São Paulo, e ver o grau de autonomia da FAPESP e o grau de autonomia da TV Cultura é abissal, é água para o vinho. Por quê? Porque o dinheiro da FAPESP ninguém toca, vai do Tesouro direto para a FAPESP, não adianta, ninguém vai mexer naquilo para nada, nem para contingenciar, nem para nada, aquele dinheiro vai direto para a FAPESP. É fundamental isso. Eu já te devolvo a palavra, Carlos, para você, mas só para concluir, quer dizer, o elemento central aqui, que tem relação sobretudo com o jornalismo, porque o sujeito não vai querer que você corte a programação infantil, entendeu? Não, em vez de passar o programa infantil com a bola azul, o ministro da Justiça vai pedir para passar com a bola vermelha. A questão central aqui é jornalismo, né? Quer dizer, para garantir a independência. Agora, o que nós estamos debatendo aqui, que eu acho que é fundamental e está por detrás desse debate, mas não apareceu diretamente, é que os gestores precisam ter a tranquilidade e a garantia de que façam o que fizer de acordo com as regras, o orçamento não vai ser cortado. Se é via conta de luz, para vocês terem uma ideia, eu tenho certeza que o Toby vai trazer esse exemplo aqui amanhã, na Tailândia o financiamento da TV pública tailandesa vem dos impostos de cigarros e bebidas direto para a conta da emissora. É um orçamento, é uma forma absolutamente estranha de fazer financiamento público de televisão, mas foi a forma que eles encontraram. Então, isso é uma coisa. A outra questão, para reforçar e concordar com o Murilo, a minha impressão, aí não como Unesco, como cientista político, é que a Constituição poderia ter feito uma coisa mais interessante ao colocar a complementaridade entre o serviço privado, público e governamental. Quer dizer, você pode ter alguns serviços governamentais. O campo progressista, naquele momento, tinha sofrido uma grande derrota diante de uma forte articulação da direita brasileira dentro de um bloco chamado Centrão. Então, não havia espaço político. Não, claro, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o estatal e o governamental gerou uma baita confusão que, eu concordo com o Murilo, quer dizer, ela é uma discussão jurídica e de ciência política, mas que agora tem que ser um pouco... O problema aqui para a conceituação internacional é garantir que o governo não seja identificado como serviço público, ele não é, ainda que ele possa ter serviços específicos aqui e acolá. Mas ele não é o que se espera do serviço público. Então, e o Estado, e a discussão recente do Estado brasileiro, nós todos queremos ter órgãos de Estado, agências reguladoras. Esses órgãos de Estado são exatamente os que não deveriam ser influenciados pela política partidária, etc, etc. Então, agora, é claro que quando a gente está dizendo isso para estrangeiros, dá um trabalho danado explicar essa coisa toda, porque government, state, não sei o que, etc. Então, isso aqui é claro que é um elemento de confusão semântica, mas não é menor, porque ele precisa ser explicado. E nessa direção, aí eu termino polemizando, ou respondendo talvez a falsa polêmica com o Murilo, é que a visão da Unesco é que, evidentemente, todos os serviços que recebem concessões do espectro eletromagnético finito, que é um recurso público, têm que ter obrigações de interesse público. Entretanto, as obrigações do serviço público de radiodifusão, elas têm que ser maiores do que as obrigações do serviço privado.
elas têm um mínimo denominador comum, ninguém pode passar, tem classificação indicativa para todo mundo, tem órgão, eu não estou falando de Brasil, estou falando em geral, hipoteticamente, tem órgão regulador independente para todo mundo, tem limite de publicidade para TV privada, mas você não vai exigir, por exemplo, no caso britânico, você tem uma cota de produção independente para todo mundo, mas a cota da BBC é maior. No caso sueco, você tem limites de o que eles chamam de balance de partidos políticos, mas esse balance para a TV pública é mais forte do que para a TV privada. Você não vai exigir na legislação que a TV privada tenha um conselho curador com gente da sociedade civil, porque isso vai interferir nas decisões que têm que ser autônomas. É bom que o setor privado tenha decisões autônomas. O problema é quando é pouco setor privado, e aí as decisões autônomas são de pouca gente. Mas o que a Unesco quer dizer é, e mesmo assim a Unesco não fala em serviço estatal, a Unesco fala em complementaridade de serviço público, privado e comunitário. Nós não vamos esperar que as obrigações que vão ser pedidas para a EBC e para as TVs privadas sejam as mesmas obrigações que vão ser pedidas para o comunitário, mas existe um mínimo denominador de interesse público, então nesse sentido é a diferença que a Unesco faz para isso. Eu vou devolver aqui, tinha um moço pedindo lá, não sei se o Carlos ainda quer Acho falar. que eu tô... Não, primeiro ele ali, olha. Sim. Oi, boa tarde. Meu nome é André Falcão, sou vice-representante dos estudantes de comunicação social da Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais, sou coordenador da Pastoral de Comunicação e trabalho na produção do programa Revista Brasil da Rádio Nacional AM, e também já trabalhei com o Ivani também na Agência Brasil. A EBC dá essa oportunidade para os estagiários. Então aqui eu anotei alguns tópicos aqui. Em relação à questão das redes sociais, eu encaro as redes sociais hoje como uma tesoura que está cortando aquelas cordas que fazem com que os cidadãos e cidadãs sejam verdadeiros bonecos fantoches, manipulados pelo sistema de quem está no poder. Também se falou que a TV pública não gera custo, não se paga pela TV pública. Sim, a TV aberta, né? Podemos dizer assim, uma TV aberta que a pessoa assiste em casa, chega do trabalho, liga ali, sem precisar ter custo. Mas há um custo embutido que é muito caro para o cidadão, que é aquele custo das propagandas que geram uma sociedade de consumo. Propagandas estas que manipulam a sociedade, de uma forma que não se pode dizer que a TV aberta ela é gratuita. Não, o cidadão paga um preço muito caro, porque principalmente as classes menos privilegiadas fantasiam numa sociedade de consumo e que inclusive gera até violência. Por exemplo, quando uma pessoa, um adolescente de uma classe menos favorecida, vê aquilo tudo na televisão, quer comprar, não tem dinheiro e por isso adquire de formas ilícitas aqueles produtos por causa da sociedade de consumo que é passado pela grande mídia. A outra questão é as propagandas para crianças. Nós temos algumas informações, parece que no Canadá já é proibida propaganda para o público infantil. Enquanto aqui no Brasil é interessante trabalhar essa questão das propagandas entre os blocos dos programas infantis, porque a criança termina sendo induzida a pressionar os pais para comprarem os produtos, coisa que alguns países já sabem que não é ideal fazer esse tipo de manipulação. E também parabenizar o Murilo Ramos, o Guilherme Canella, que estão aqui presentes, a EBC, por esse Mídias Públicas, Desafio para o Século XXI. E eu acredito que, a partir do momento que a questão comunitária for colocada em primeiro lugar em nosso país, aonde, por incrível que pareça, para uma rádio comunitária ter a sua concessão, ter a sua licença para funcionar, 12 anos. 12 anos para uma rádio comunitária existir. Isso é um absurdo. Professores presos, acontece isso ainda hoje, em Ceilândia, um professor que foi preso porque tem uma rádio comunitária, a Polícia Federal, aquela coisa toda, que absurdo. Onde está a liberdade de expressão nesse país, onde o professor é preso por manter uma rádio comunitária, porque tinha